Sabia que o nosso calendário, aquele do início das agendas de papel, ele pode nos ajudar a escolher histórias? Olá, eu sou Ana Flávia Basso, psicóloga, euritmista e contadora de histórias. Dentro desse grande tema de como escolher histórias para a gente contar, eu já falei como as estações do ano nos ajudam a selecionar temas para as histórias. E no último vídeo eu falei sobre a importância de nós escolhermos histórias especiais, aprendendo a olhar profundamente para a criança. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as datas comemorativas, os feriados e as festas religiosas que estão no nosso calendário, que se repetem a cada ano e que também nos ajudam a escolher histórias. Vamos aos exemplos. Eu vou começar com 3 datas que eu adoro, que nos inspiram a contar histórias, até porque é muito fácil a gente encontrar histórias com esses temas. São o Dia do Índio, o Dia da Árvore e o Dia do Folclore. Que tal no próximo ano contar histórias e celebrar essas datas de forma diferente? Nós temos também aquelas datas como o Dia dos Pais e Dia das Mães, que vêm sendo substituídas nas escolas pelo Dia da Família, mas em casa a gente pode celebrar como a gente quiser, assim como o Dia das Crianças também entra nesse grupo de datas comemorativas. Para o próximo ano, você poderia escolher uma história e substituir um presente material por esse momento em família em que a gente escuta uma história, canta uma canção, toca um instrumento. Que tal fazer essa experiência? Muitas vezes, quando um feriado se aproxima, a gente já espera aquele dia para viajar, se prepara para descansar, só que a gente se esquece que naquela pausa do nosso calendário tem uma data a ser celebrada. É o que acontece, por exemplo, com o Dia do Trabalho. A gente se esquece que muitas pessoas trabalham e já trabalharam para que a gente tenha essa estrutura e esse conforto ao nosso redor. Então a gente poderia escolher uma história que destacasse uma profissão, seja ela antiga ou contemporânea. A gente pode escolher uma história que fale sobre um alfaiate, um padeiro, ou mesmo sobre um engenheiro ou um astronauta. Temos também, por exemplo, a consciência negra. É fácil a gente escolher uma história de origem africana, mas também a gente poderia selecionar uma história que falasse sobre como todos nós, todos os seres humanos, têm os mesmos direitos, independente da aparência exterior. No Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro, a gente não precisa contar só histórias com dados históricos e fatos reais, mas poderíamos escolher histórias que falem sobre o amor à liberdade ou o anseio pela liberdade. Em finados, a gente pode contar sobre as pequenas transformações da vida, sobre as pequenas perdas diárias, ou mesmo sobre as grandes perdas, de forma poética e com as imagens singelas que algumas histórias nos oferecem. Por fim, nós temos também as datas religiosas, como Páscoa, São João e Natal, que por si só já nos oferecem grandes histórias. Então, são muitas datas comemorativas e muitas possibilidades. Só que a gente não precisa começar contando histórias em todas essas datas. A gente pode escolher aquela data com a qual a gente se identifica mais, selecionar uma história e inserir ou contar histórias dentro das nossas comemorações familiares ou no nosso local de trabalho. A partir daí a gente vai aumentando a frequência com que a gente conta as histórias. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ver como as histórias, elas reverberam na nossa família ou no nosso grupo social e como elas dão um novo sentido às nossas comemorações. Aí tem uma grande data que se aproxima, o Natal, e nos próximos vídeos nós vamos ver histórias e muitas maneiras de celebrar essa data que nos embala e nos aquece o coração. Então, vamos contar mais histórias?